Rema. Você ouve aqui na Rádio Hebron e nas nossas redes sociais. Programa Palavra Rema. Louvores, orações e debates com enquetes. Programa Palavra Rema. Ligue e participe. WhatsApp 22 997398354. 997398354. A apresentação Lucas Elias e Aguinaldo Francisco. A paz do Senhor, meus amados, bendito seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez aqui com este programa chamado Programa Palavra Rema, que é o programa do Ministério Geração Hebron, que tem como pastor-presidente, pastor Crismar Campos. Já deixamos um abraço, o nosso amado pastor, para todo o ministério. Estamos aqui mais uma vez para divulgar a palavra do Senhor, para semear essa semente, que muda a vida, transforma caráter, personalidade, tem feito, a diferença no mundo que nós vivemos hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus que nessa quarta-feira nós temos aqui o nosso pastor Vandeibson Carvalho, que é o pastor ali da igreja Fonte de Água Vivas. Pastor David. Amém. Estamos aqui também com o presbítero Vinícius, que faz parte também do ministério, Geração Hebron, juntamente ali com todo o corpo de obreiro, fazendo e realizando a obra do Senhor. Amém. Tem aqui também o nosso pastor Gilson, que sempre está nos auxiliando aqui nessa ferramenta, através dessa rádio abençoada. E nós já estamos aqui para divulgar a palavra do Senhor, para deixar uma palavra de edificação à tua alma, para deixar um louvor que venha lubrificar o teu espírito, e também para trazer aquela enquete abençoada, a qual nós estamos com um assunto que é: que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Com certeza, como na quarta passada, muitos vão estar comentando, como muitos já deixaram avisado que iria entrar para comentar, para perguntar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é importante. É importante nós estarmos falando sobre esse assunto, porque esclarece algumas coisas acerca do evangelho que nós estamos vivendo. E bendito seja o nome do Senhor. Para início, nós queremos deixar uma palavra que está em Judas, na epístola de Judas, no versículo de número 3, que nos fala assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, os homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o propósito, irmão, desse programa é esse: é batalhar pela fé que uma vez foi dada ao santo. É nós trazermos aquilo que é certo e correto segundo a palavra do Senhor. É nós conseguirmos, através da palavra, e através dos comentários, dos debates e através das enquetes, nós conseguimos fazer que pessoas que se desviaram por caminhos tortuosos, doutrinários, eles possam entender verdadeiramente o propósito da palavra do Senhor. E com certeza Deus ele tem abençoado muitas vidas, e nessa quarta-feira não vai ser diferente. Deus ele vai falar ao teu coração, Deus ele vai mover o teu espírito. E desde já nós deixamos aqui um abraço para o nosso pastor Aguinaldo, para todos os pastores, que Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos rapidamente, irmão, ouvir um louvor para que nós venhamos assim nos preparar, para que os irmãos aqui estão, os pastores, presbíteros, possam também deixar uma palavra ao vosso coração. Fique ligado, comente, pergunte, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, Estamos aqui, para responder segundo aquilo que Deus tem nos dado conhecimento. Aquilo que nós conseguimos responder aqui, tem o nosso pastor Gilson, um grande pastor, um homem, de vasta experiência,
E se não soubermos nesta quarta-feira, com certeza você não ficará com dúvida. Quarta-feira que vem nós traremos a resposta que verdadeiramente você precisa receber através da palavra do Senhor. Mas com certeza o Espírito Santo ele há de revelar a palavra que o teu coração precisa. Nós vamos ouvir o louvor. Desde já eu quero oferecer esse louvor à minha esposa, à minha filha que estão ligadas, à minha sogra, à minha cunhada e também todo o ministério Geração Hebron. Que Deus ele possa te abençoar em o nome do Senhor Jesus. Os que confiam no Senhor jamais se abalarão, mas permanecem pra viver e crer na força do poder. Pra Jesus não existe dor, nem ódio, nem rancor. Vida eterna Ele te dá, e é só abrir seu coração pra Ele habitar. Essa insegurança em viver não pode existir em você, porque não esperar em Deus descansar, Ele não abre mão de você. Se sentes que vais morrer e na vida não tens prazer, vida eterna Ele te dá, e é só abrir seu coração pra Ele habitar. Essa insegurança em viver não pode existir em você, porque não esperar em Deus descansar, Ele não abre mão de você. Insegurança em viver Não pode existir em você, porque não esperar em Deus descansar, Ele não abre mão de você. essa insegurança em viver Insegurança em não viver pode existir em você, porque não esperar em Deus descansar, Ele não abre mão de você. Na, 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 Amém, louvado seja o nome do Senhor. Louvor maravilhoso. Deus, Ele é fiel. Deus não abre mão da tua vida, Deus não abre mão de você. Deus é o único que não nos abandona, Ele é o fiel amigo, louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós queremos aqui deixar um anúncio. Como de costume nós temos anunciado aqui que no nosso Ministério Geração Hebron nós estamos com uma capelania militar, que é uma capelania pré-militar, e tem sido uma bênção. Temos ali 47 capelões que já estão
verdadeiramente, né, autorizado para realizar esta obra, né, e já todo mundo bem qualificado através do curso que nos é dado para fazer esta obra da capelania. É uma capelania diferente da capelania civil, é uma capelania pré-militar, que verdadeiramente, né, você se torna um pré-militar, né, e responde também como militar, louvado seja o nome do Senhor, usando toda a farda necessária, né, para realizar, né, a obra, né, e temos algumas atividades ali. Se os irmãos se interessar, né, pode entrar em contato com o telefone da rádio, porque a rádio também faz parte, né, dessa capelania pré-militar. A rádio também está inserida juntamente com o pastor Elias, louvado seja o nome do Senhor. E nessa segunda-feira que vem agora, nós também estaremos iniciando ali na Geração Hebron um curso de teologia. Um curso, né, que para quem conhece, né, já teve o conhecimento ou oportunidade de conhecer, é um curso que era dado pelo nosso saudoso pastor Paulo Cruz. E agora esse curso ele foi renovado, não que estava velho, mas atualizado, né? E agora nós vamos estar dando ali na Geração Hebron. Quem se interessar, os irmãos também podem estar em contato com o telefone da rádio, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero passar a oportunidade ao nosso pastor Vandeibson, que vai trazer uma palavra ao vosso coração, vai falar aquilo que Deus tem colocado no vosso coração. Peço aos irmãos que fiquem ligados aí, comente, né, pergunte, deixe o seu comentário, deixe o seu ok, porque estamos aqui, irmão, para que possamos trazer uma palavra de vitória sobre a tua vida. Pastor Vandeibson. Amém. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus, né, cumprimentar os meus irmãos, ao presbítero Vinícius, certo? Pastor Gilson, pastor Lucas, Amém. E a todo o Ministério Hebron, né, que está aqui sendo representado, ao nosso ministério também, Assembleia de Deus, Ministério Fonte da Água Viva, que está ali localizado na rua Laide Mota, no número 83. Estamos ali adorando a Deus às terças, às quintas e aos domingos, e é sempre bom estarmos juntos numa reunião como esta para poder falar a respeito do Senhor, para poder falar a respeito de um tema que é muito assim, devemos ter muita atenção a esse tema nos dias de hoje, né? Eu sou, assim como o pastor Lucas aqui falou, eu me chamo Vandeibson, eu sou filho do saudoso pastor Ramiro Carvalho, ao qual muitos irmãos devem conhecer, e ele deixou um legado, assim como eu acredito que todos nós, com a nossa carreira, a carreira de cristãos, devemos deixar um legado. E eu acredito que pode acontecer que muitas pessoas não vão pegar sequer uma Bíblia para poder ler, mas eu tenho certeza que a nossa vida, que aquilo que a gente vive, aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, pode ser que seja um grande livro, uma grande Bíblia que muitas pessoas vão ler. Então é a pergunta que eu quero fazer para todos que estão nos ouvindo nesta noite. Que evangelho é esse que você tem vivido? Que evangelho é esse que você tem professado? O que as pessoas estão vendo quando elas olham para a sua vida, quando elas olham para você? Então nesta noite eu gostaria de deixar uma pequena reflexão através da palavra do Senhor e sobre esse tema, sobre qual evangelho nós temos vivido. E primeiramente eu gostaria de trazer a etimologia, conceituar o que é evangelho. Evangelho, ele é boas novas. Quando nós falamos a respeito de evangelho, nós estamos falando sobre notícias, nós estamos falando a respeito de algo que não é um pensamento nosso, algo que não foram os cristãos que inventaram. Tem um teólogo muito conhecido e também um escritor de livros, é o pastor Timothy Keller. Muitos devem conhecer a respeito dos seus comentários, e ele traz a etimologia a respeito do que é evangelho. Evangelho, que é eu angeloi, ela é realmente uma notícia. Quando os povos saíam à guerra, e ali nós podíamos ver que alguém prevalecia sobre o seu inimigo,
Ali existiam pessoas que eram responsáveis por levar esta mensagem, por levar esta notícia ao seu povo, ao povo que estava ali em aflição, clamando para que a sua nação fosse vitoriosa. Então, nós temos as boas novas, nós temos o evangelho, mas nós também temos os arautos. Nós somos os arautos que levam este evangelho. Nós somos os mensageiros que levam essas boas novas de salvação para o povo que está necessitando de ouvir esta mensagem. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui é que eu não escolho a mensagem que eu carrego. Eu não escolho o que eu tenho que o que eu posso ou não falar. Eu tenho que falar a respeito da palavra. O mensageiro, ele não tem que ditar a palavra as suas regras, aquilo que ele quer que as pessoas entendam. Não, a palavra ela prega por si só e nós devemos então falar, anunciar esta palavra. Nós somos os mensageiros e é assim que nós devemos a cada dia tratar. Por isso que quando nós olhamos para esta pergunta sobre que evangelho é esse que nós temos vivido, eu fico pensando, será que qual seria a resposta que nós teríamos se fizéssemos essa mesma pergunta para os reformadores, para Martinho Lutero? Qual seria a resposta que nós teríamos dele? Eles foram homens, né? Martinho Lutero, John Wycliffe e muitos outros foram homens que morreram por causa desse Jesus, lutaram até o fim por este evangelho, cravaram na história o seu legado de pessoas que foram fiéis e fiéis até o fim. E a pergunta, na verdade, a reflexão que eu quero trazer aqui nesta noite é fazermos um paralelo a respeito daquele tempo, daquele tipo de cristão, daqueles tipos de cristão, daquele evangelho que era pregado e do evangelho que nós temos visto hoje em muitos lugares. Por isso eu vejo Paulo, ele nos dando aqui um breve conceito a respeito de evangelho ali em Romanos no capítulo de número 1, ainda no versículo de número 1, nós temos 3 pontos muito assim emblemáticos que nos traz a respeito do evangelho na visão de Paulo. Primeiro, Paulo ele fala que ele era um servo de Cristo. Ele fala, Paulo, servo de Cristo. A palavra servo ali é a palavra doulos, que significa escravo. Então, ali Paulo ele estava falando, eu sou um escravo de Cristo. O que é um escravo? O escravo ele não escolhe por si próprio. Ainda que nós sabemos que o conceito de escravo naquele tempo era diferente daquilo que nós conhecemos como a escravidão que houve no Brasil e tudo mais, mas nós sabemos que o escravo ele não tinha permissões a respeito da sua própria vida, ele tinha um senhorio, ele tinha alguém que mandava, alguém que dominava por cima dele. Então, em primeiro lugar, ele se coloca como um escravo de Cristo, ou seja, eu não tenho vontades, eu estou aqui a serviço de Cristo e ponto final. Em segundo lugar, ele fala chamado para ser apóstolo. Não foi ele que se designou apóstolo, ele foi chamado pelo Senhor. E ai daquele ao qual foge do chamado ao qual o Senhor tem para cada um de nós. O evangelho que o Senhor lhe quer que você venha viver, que você venha plantar no coração das pessoas, ele tem chamado você, como ele chama todos os dias, novas pessoas, uma nova geração para poder proclamar verdadeiramente este evangelho. O triste é que muitos têm fugido, muitos têm abandonado, muitos têm largado, têm feito de qualquer forma. É triste essa realidade. Só que você que está nos ouvindo, que está assistindo, acompanhando através da live, e todos, né, que estão aqui reunidos, nós sabemos que nós somos chamados, e a palavra do Senhor fala que nós somos chamados antes ainda de sermos, né, assim como ele chamou o profeta, eu creio que o Senhor também nos escolheu antes de sermos concebidos, antes de estarmos, antes de nascermos, o Senhor já havia nos chamado, e nos chamado pelo nosso nome. Então nós somos criaturas dele, nós somos
criaturas feitas pelo Senhor. E o terceiro ponto é que nós somos separados. Paulo, ele fala que ele era um servo de Cristo, ele foi chamado para ser apóstolo e que ele era separado para o Evangelho. E aqui o ponto que eu quero trazer aqui, o Evangelho é de Deus. O Evangelho não é de Paulo. A mensagem que Paulo traz não é algo da sua cabeça. A mensagem que Paulo ele traz para aqueles que estavam em Roma, aqueles que estavam em Tessalônica, para todos aqueles aos quais ele designa as cartas, não é uma mensagem do seu mero conhecimento, não é fruto daquilo que ele sabia, da sua sabedoria. Não, a mensagem que ele traz é a respeito de Deus, é a revelação a respeito que o próprio Senhor entregou para ele, para que ele viesse assim inspirado passar adiante. Então o Evangelho, irmãos, a notícia, as boas novas, ela não provém do coração do homem, ela provém de Deus. Nós, pela misericórdia do Senhor, somos inspirados pelo Senhor para poder falar a respeito desse Evangelho, para poder pregar a respeito desse Jesus que é vivo e poderoso, desse Jesus que reina e vive para todo sempre. Então, o que na palavra do Senhor, olhando, o que às vezes eu vejo, olhando lá, com a ótica de lá, e depois olhando para cá, nos dias de o que nós estamos vivendo, é que não mudou nada. Você, aqui fazendo um pequeno corte e trazendo para a nossa realidade, às vezes você, pastor, pode pensar que é só na sua igreja que muitas das vezes os membros possam sair, possam se afastar porque foi pregado a respeito de alguma coisa que feriu o coração, e não, eu não quero frequentar aquela igreja porque está falando de pecado, eu não quero frequentar aquela igreja porque o pastor começou a pregar a respeito do dízimo, e tudo isso é bíblico, tudo isso está registrado na palavra do Senhor. Irmãos, o que eu tenho para falar para você nesta noite: pregue a palavra, continue a pregar a respeito do Evangelho, continue a pregar a respeito de Jesus. Não se importe se as pessoas estão falando, se as pessoas estão murmurando, se as pessoas são pessoas interesseiras, que apenas querem uma bênção e depois vão embora, se as pessoas às vezes são céticas demais. Se você olhar a palavra do Senhor, você vai ver que nada é novo, que tudo está se repetindo. É apenas uma cópia daquilo que já aconteceu. E isso aconteceu com Jesus Cristo. E eu quero trazer apenas esse trecho da palavra do Senhor para aqui poder concluir a minha fala. Lá em João, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 6, nós vemos que no decorrer daquele texto, acho que mais de 60 versículos, nós vemos ali que acontece algo muito forte, algo muito, muito profundo, e que às vezes passa despercebido para muitos. Ali nós temos pessoas interesseiras, ali nós temos pessoas céticas, ali nós temos pessoas murmuradoras, ali nós temos pessoas que seguiam Jesus, mas queriam comer do pão que Jesus estava dando ali, queriam se alimentar, queriam encher a sua barriga, mas Jesus estava querendo oferecer um alimento que era espiritual, um alimento que era infinitamente maior daquilo que eles esperavam. Só que aquele povo não estava preparado para aquilo. Então aquele povo começa a falar: quem é o Senhor para que nós vamos ouvir as tuas palavras e vamos crer em ti? Jesus, ele fala: eu sou o pão da vida. E aquele povo começa, naquele momento, nós vemos que a partir do versículo de número 60, muitos discípulos de Jesus começam a deixar de segui-lo. Por que que os discípulos de Jesus pararam de seguir ele? Foi por causa dos milagres? Foi por causa das bênçãos? Não. Foi por causa da palavra. Isso é forte demais. Os próprios discípulos de Jesus abandonaram ele. E o que Jesus ele faz a seguir? Ele olha para aqueles que ainda estão ali e, falando na linguagem dos dias de hoje: vocês também não vão, não? Porque a palavra é essa. O Evangelho é esse. É isso que deve ser pregado, isso que deve ser vivido. Vocês também não vão? O apóstolo Pedro, ele toma a palavra e fala: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna.
Então, irmãos, não existe outro evangelho, não existe outra palavra, não existe outro Senhor, não existe outro meio ao qual nós possamos ser salvos a não ser através de Jesus Cristo e através desta palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Esta palavra que liberta. E o texto aos Gálatas vai falar que ainda que possa vir um anjo do céu anunciar um outro evangelho que não é este, é anátema. É mentira, é falso, não é verdadeiro. Este é o verdadeiro evangelho que nós devemos viver. Está difícil, está complicado. As pessoas não estão querendo mais frequentar a igreja, elas querem o oba-oba, querem os ventos de doutrina. Não se preocupe, continue a buscar o Senhor, faça o teu papel, faça a tua parte, pregue a palavra, persiste na sã doutrina. Muitos têm abandonado, mas assim como Paulo ele fala a Timóteo, você, meu querido jovem Timóteo, persiste na sã doutrina, permanece, faça a tua parte, ser fiel. Então esse é um pequeno trecho de uma reflexão que eu gostaria de trazer aos irmãos a respeito de qual seria o evangelho que nós estamos vivendo nos dias de hoje e como nós precisamos melhorar, como nós precisamos segurar nas mãos do Senhor, porque não existe uma fórmula mágica e não existe alguém que possa falar que vai ser fácil a sua caminhada. Não será fácil, mas tenha fé em Jesus, porque Ele está contigo. Ele está com aqueles que permanecem. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Então, que as mãos do Senhor continuem sobre a sua vida e você não cesse de clamar a esse santo Deus. Amém? Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Palavra maravilhosa. Deus, Ele é fiel, irmão. Enquanto o pastor Van Davidson aqui estava falando acerca da palavra, o Senhor acende no meu coração que nós estamos aqui nesse propósito, irmão, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Sabemos que nós somos apenas um fragmento em meio a uma grande multidão, em meio a um grande povo, mas um fragmento pode fazer a diferença se outros fragmentos também se unir. E enquanto o pastor Van David estava falando, eu lembrei de Neemias. Quando Neemias ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. Basicamente, nós estamos aqui na reconstrução do verdadeiro evangelho, irmão. Daquilo que verdadeiramente é a palavra do Senhor. Como o nosso pastor Van Davis aqui deixou bem patente, nós temos que pregar a palavra. Porque, irmão, quem prega a palavra não tem o que se envergonhar. E o que me chama a atenção é que Neemias, quando ele vai reconstruir, ele pegou todas as famílias que moravam de frente ao muro e cada família reconstruiu o pedaço que estava de frente para a sua casa. Então a obra ela foi mais rápida porque o povo se uniu e não precisou ir muito longe, precisou apenas reconstruir o que estava na frente da sua casa. Se eu começar a reconstruir dentro do meu lar, na minha vizinhança, irmão, eu vou fazer a diferença. Se eu começar a consertar através da palavra aquilo que está errado doutrinariamente, irmão, perto, eu começo a fazer a diferença. Não precisamos ir longe, mas temos que batalhar por esta palavra, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui alguns comentários, e tem até um rapaz aqui, eu creio que Deus ele vai abençoar a tua vida, Fábio. Fábio Ramos, não se preocupe, porque Deus vai abençoar a tua vida. Não foi em vão que você entrou nessa live, não foi em vão que você entrou para ouvir esta palavra. Deus tem mudança para a tua vida através da palavra. A única coisa que pode modificar, transformar a alma do ser humano é a palavra do Senhor. Aonde a medicina não vai, aonde o bisturi não vai, aonde os médicos não vão, mas somente a palavra vai, porque Paulo deixou bem claro que a palavra penetra a divisão da alma e espírito. E é nesta divisão, é na alma e no espírito que está as aflições desta vida na nossa alma, trazendo angústia, mas
tenho certeza que Deus já está entrando com providência, está trazendo refrigério para a tua vida. Eu creio, no final nós vamos estar orando pela tua vida, porque Deus vai mudar o curso. Estamos aqui pregando a palavra de um Deus vivo, de um Deus fiel, de um Deus que muda. Se Deus não mudasse vida de ser humano, se Deus não transformasse vida de ser humano, nós não estaríamos aqui. Estamos aqui porque Deus transformou a nossa vida, porque Deus mudou. Nós tínhamos também a angústia sobre a nossa alma e desespero sobre a nossa vida, mas quando Deus chegou, o negócio mudou, porque a palavra transformou a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso presbítero Vinícius também vai deixar aqui uma palavra, né? Bendito seja o nome do Senhor, que Deus tem colocado no vosso coração. Nosso pastor Gilson vai entrar com a chamada da palavra. Amém? Não deu tempo aqui do nós entrar com o nosso pastor Van Davis, né? Porque o negócio aqui é ao vivo, irmão. Então fica mais difícil. Mas Deus, Ele é fiel. Amém? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração. Momento da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração. Momento da palavra. Primeiramente, salve os irmãos nessa paz do Senhor, amém. É um motivo de muita alegria estar com os irmãos aqui nessa noite. Agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade, ao pastor Lucas por o convite, ao pastor Wanderson, a todos que estão aqui. Mandar um abraço, um beijão para minha esposa, dizer que eu amo ela, minha filhinha lá também, e a todos que estão assistindo também. E esse tema, como o pastor falou, é um tema muito interessante e até pouco discutido em muitos outros lugares. Que evangelho é esse? O evangelho que meus pais, ao qual também estão assistindo, o evangelista Ivanildo e a diaconisa Lucinéia também, não nos ensinaram. Foi um evangelho totalmente diferente do que estamos vivendo hoje. E eu louvo a Deus pela educação, pelo ensinamento que eles me deram. Se hoje estou na presença do Senhor, foi através do ensinamento deles, ao qual eles seguiram a palavra do Senhor. Amém? E eu quero deixar para meditação para todos vocês que estão nos assistindo nessa noite, em Romanos 12, versículo 2, que diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu venho dizer para você hoje, para todos nós, que este momento aqui é um momento de ensinar, mas é um momento de aprendermos também. E eu venho deixar para você hoje, nessa noite, não se conforme com o que está acontecendo no mundo de hoje. Não se conforme com tudo que está aí, não tem nada a ver, pode ser assim mesmo, não tem problema, que isso é normal. Não. Nem tudo que acontece no mundo hoje podemos deixar acontecer. Precisamos ser inconformados com muitas coisas que têm acontecido hoje no mundo de hoje, que é contra a palavra do Senhor, que tem distorcido a palavra do Senhor, tem distorcido os ensinamentos dos pastores que estão seguindo a palavra do Senhor, dos evangelistas que estão pregando, dos presbíteros que estão ensinando, dentre outros irmãos e irmãs do Senhor, que estão severamente, verdadeiramente pregando o evangelho. E vimos hoje que relacionado, o mundo ele tem indo contra a palavra do Senhor. E eu venho dizer para você hoje, conforme está na palavra do Senhor, não se conformeis com este mundo que está aí. Você tem a palavra, você conhece a palavra, você sabe da palavra, então viva a palavra, ande através da palavra e você verá a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. Eu venho dizer para você hoje, nessa noite, se você ainda não viu a boa, não viu a agradável, perfeita vontade de Deus sobre a tua vida, é porque está faltando algo na tua vida. Está faltando você dar um passo para Cristo. Está faltando você buscar mais e mais o Senhor.
Tá faltando você mergulhar mais na palavra e você verá o que Deus irá fazer na tua vida. Porque eu digo muito hoje que a Bíblia é o manual do cristão. Assim como a televisão vem com manual, o seu smartphone vem com manual, dentre outros equipamentos que você compra vem com manual, a palavra do Senhor vem com manual. Se você tiver com problema no casamento, tem a palavra, ela te ajuda a resolver. Se você está com problema com teu filho, a palavra ela te ajuda a resolver também. Está com a situação difícil financeira, na palavra tem isso. A palavra ela tem como te ajudar a você a passar por situações difíceis ou até mesmo saber lidar com a situação financeira da tua vida. A palavra te ajuda até mesmo passar por circunstâncias na área da saúde, ela te ajuda nisso também. Então, a palavra do Senhor, ela tem vários tipos de ensinamento. Basta eu e você, a cada dia mais, mergulhar na palavra e entender que ela nos ajuda a viver o caminho verdadeiro que vai nos levar para o céu. Então, essa palavra que eu deixo, essa mensagem eu deixo para mim e para você. Vamos buscar mais e mais da palavra, vamos se aprofundar mais da palavra e podemos ver que a cada dia mais o que está à nossa volta não está vivenciando a palavra do Senhor. Amém? Está aqui essa mensagem. Amém, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Amém, irmão, palavra maravilhosa, Deus ele é fiel. Crescemos, né, dentro do Evangelho, né, aprendendo com aqueles que deram a vida, lutaram, pelejaram, né, se enganjaram, né, para trazer um Evangelho sadio, um Evangelho verdadeiro, né, e nós não podemos perder, irmãos, de vista. Estamos aqui nesse intuito, né, de conservar verdadeiramente aquilo que nós aprendemos. Sabemos que tem coisa que nós aprendemos que tem condição de mudar porque não era doutrinário, mas sim costumes, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é doutrinário, o que é a palavra do Senhor, nós temos que conservar e não deixar adulterar. Temos visto, né, que não só no nosso tempo, mas desde o tempo de Paulo, desde o tempo de Judas, de João, né, desde os apóstolos, né, homens têm tentado adulterar a palavra do Senhor, mas graças a Deus que ainda tem aqueles, né, que são os remanescentes fiéis, que têm pelejado, irmão, que têm guerreado para manter a palavra do Senhor. Sabemos que estamos em um tempo, em uma era que as pessoas querem uma palavra, né, light, uma palavra, como falou aqui o nosso pastor Vandeiros, que não seja muito pesada, né, que não seja muito no sentido de cobrança, mas a palavra do Senhor, irmão, ela é o que é, louvado seja o nome do Senhor. É como Deus ele disse a Moisés: diga a Faraó que eu sou o que sou, e acabou. Então a palavra é desse jeito, não podemos, né, fazer que a palavra ela venha a ser conforme a nossa vontade, mas que a nossa vontade seja conforme a palavra do Senhor. E Deus ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar ouvindo um louvor, só para nós darmos aqui uma respiradinha, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui perguntar ao nosso pastor Vandeiros se ele quer oferecer a alguém esse louvor. Amém. Quero sim oferecer primeiramente a minha família, a minha esposa, que ela deve estar chegando em casa agora, então ela já vai estar assistindo, e também a todos os meus irmãos ali da igreja Fontes de Água Viva, toda a minha família, a família Fontes de Água Viva, todos os nossos amigos, a minha mãe, né, todo o corpo de obreiros, todos os membros, que o Senhor ele venha abençoar as suas vidas. Amém? Amém. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos
pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aqui na Rádio Hebron, você ouve programa Palavra Rema, louvores, orações e debates com enquetes. A apresentação Lucas, Elias e Aguinaldo Francisco. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Voltamos, irmãos. Bênção de Deus. Quero agradecer aqui os irmãos que estão compartilhando, aí, os irmãos que estão comentando. Deixe seu comentário, né? Deixe a sua pergunta, a sua dúvida. Louvado seja o nome do Senhor acerca daquilo que nós estamos tratando, a palavra do Senhor, o assunto que nós estamos falando aqui. Eu quero também assim dar a oportunidade, como sempre, ao nosso pastor Gilson, para deixar uma palavra ao coração daqueles que nos ouvem. E logo após nós vamos entrar, né, no comercial da rádio e iniciaremos depois do comercial a nossa enquete, né, acerca desse grande assunto e muito importante para o nosso dia, né, e para os momentos que nós estamos passando. Pastor Gilson.
Louvado seja Deus, eu cumprimento a todos presentes com a paz do Senhor. Pastor Cleidimar, um abração, querido, estou mandando aí um abraço para todos os companheiros. Pastor Sérgio Gomes e todo o pessoal que está participando da live pelo aplicativo, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim. Queridos, aqui é muito bom nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus e o melhor de tudo, aplicando ela nas nossas vidas, no nosso dia a dia e tomando um cuidado, né? Tomando cuidado de não deixarmos de cumpri-la, porque elas são como um cordão, como pérola, como um diamante precioso ao nosso pescoço. Devemos amá-la, guardá-la, respeitá-la, honrá-la, apesar de todos os pesares, porque passa-se o céu, passa-se a terra, mas as palavras do nosso Deus, ela não está passando, de maneira nenhuma, ela está se cumprindo em cada detalhe, em cada vírgula, em cada interrogação, em cada ponto final. Olha, nós estamos orando por você, tá, Fábio? É o Fábio, né? Que mandou essa mensagem. Graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui. E eu vinha de casa para cá e nós temos, irmãos, vivido guerras espirituais. Porque quando nós nos aplicamos na palavra de Deus, nós entramos numa briga espiritual e ela é invisível. Ela está no mundo espiritual e nós que estamos de frente, precisamos que a igreja nos abrace, nos carregue em orações, para que no abrir da nossa boca nos seja dada a palavra de sabedoria para ensinar, para corrigir, para consolar, para levantar os fracos, os que estão doentes, e dizer, como diz a palavra, um ao outro ajudou. Ei, companheiro, nós estamos aqui para te ajudar a chegar aos céus. Pode contar com cada um de nós aqui, porque estamos compromissados nessa palavra. Que Deus abençoe. Amém, louvado seja o nome do Senhor. É esse nosso propósito, ajudar um ao outro, louvado seja o nome do Senhor. Tem tantas pessoas precisando de uma palavra de consolo, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo. E, irmãos, somente a palavra do Senhor tem esse poder de levantar alguém, de fortalecer alguém, de ajudar alguém. Eu sempre falo, irmão, que momentos difíceis nós sempre vamos passar. Isso é natural do ser humano. Momento de dificuldade, momento de desistência. Abraão desistiu, capítulo 15 de Gênesis. A Bíblia vai dizer que Deus anima Abraão. Então vai dizer a palavra do Senhor que Abraão, ele desanimou na caminhada, ele desanimou por não ver a promessa que tanto ele queria se cumprir sobre a sua vida. E o próprio Deus teve que animar o coração de Abraão. Então nós vemos que é normal desanimar. O normal é não parar, louvado seja o nome do Senhor. Isso é anormal, nós pararmos da caminhada. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele disse que estaria conosco até a consumação do século, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que permanecer. É normal, acontece, mas Deus, Ele é na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Ele é na nossa vida. Eu me alegro muito quando eu leio o Salmo. E quando o salmista Davi, se não me falha a memória, ele vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que palavra maravilhosa, irmão. Alguém passou, olhou, viu Davi desanimado, viu Davi cabisbaixo, viu Davi até mesmo, eu creio, chorando. Davi, ele sem esperança, mas quando aquela pessoa lhe disse, vamos à casa do Senhor, eu creio, irmão, que a Bíblia não registra, mas eu creio que Davi, ele deu um salto e ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Como nós temos aqui, irmão, lutado pela palavra, pelejado pela palavra, pregado a palavra, insistido para que as pessoas andem conforme a palavra e vivam a palavra, irmão, porque a palavra do Senhor é para ser vivida. A Bíblia nos ensina que nós temos que ser praticante, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que uma das coisas que hoje nós temos combatido muito é a desistência de muitas pessoas, e já falamos aqui em algumas quartas que se passaram, a desistência de algumas pessoas de não ir à casa do Senhor, de não estar no convívio da unidade da igreja, no corpo, não estar participando do corpo, irmão. A Bíblia vai dizer que Davi se alegrou quando disseram: vamos à casa do Senhor. Então ele sabia que na casa do Senhor tem alegria, ele sabia que na casa do Senhor havia mudança para a sua vida. Então, na casa do Senhor, irmão, você pode ir triste. Eu já fui muitas das vezes para a igreja triste, desanimado, sem esperança, mas saí de lá confortado, alegre, saí abençoado. Não, mas saí confortado, alegre, edificado pela palavra do Senhor. Saí com esperança de lutar, de pelejar, de continuar, irmão, porque a palavra ela gera isso no nosso coração. Mas se eu fosse naquele dia para casa, eu ia continuar sem esperança, triste, desanimado. Então o convívio, a unidade da igreja, ela fortalece. É por isso que nós aprendemos que a união gera força, a união tem força. Não está falando de açúcar, irmão, está falando de união do corpo, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o salmista disse, né, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, sobre a barba de Arão e sobre as suas vestes. É como o orvalho do Hermon. Não temos muito tempo aqui, mas essa palavra é muito importante. O Hermon fica na Síria, irmão. Israel fica em um outro território, em uma outra nação, em um outro país, irmãos. É uma divisão muito grande. Da Síria, do Hermon até a Jerusalém, a distância é muito grande. Mas a Bíblia vai dizer que quando o povo está unido, Deus tira do Hermon a calota de gelo que tem no Monte Hermon, ela começa a derreter. E aquela brisa suave, ela vai até Jerusalém, irmão, ela vai até Israel, desce sobre Israel e traz ali um refrigério no tempo de calor. Imagine, irmão, o vento não desvia aquele refrigério. As nuvens não desviam aquele refrigério, porque Deus direciona para Israel aquela bênção. Assim é quando nós estamos unidos, irmão. Deus derrama bênção. Tem bênção sobre a igreja que só vem através da unidade, da união, irmão. Tem bênção sobre a nossa vida que só vem através da unidade. Tem bênção que vem através da obediência. Tem bênção que vem através da santidade. E tem bênçãos que vem através da unidade da igreja. Quando a igreja está unida, irmão, ninguém para a marcha dela, ninguém freia ela, porque Deus vai adiante dela. Então nós temos que nos unir através desta palavra, para combater por esta palavra, pela fé que uma vez foi dada ao santo, irmão. Nós vamos estar entrando agora no comercial da rádio, já estamos voltando, né, para estarmos dando início à nossa enquete dentro desse assunto. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário, porque Deus tem muita coisa ainda para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Não saia da sintonia. Rádio Hebron, a sua, a nossa rádio. 1077 agora eu vou votar. 1077 agora eu vou votar. Pastor Júnior Trovão vai me representar. Pela família brasileira ele vai lutar. Vai lutar, vai lutar. Contra a liberação das drogas ele vai lutar. Vai lutar, vai lutar. Pois o aborto ainda é crime, ele vai lutar. Vai lutar, vai lutar. Contra a pedofilia ele vai lutar. Vai lutar, vai lutar. Pois o Trovão é federal, nosso parlamentar. Pastor Júnior Trovão é o nosso federal. 1077 contra o aborto, contra a liberação das drogas, contra a ideologia de gênero e a favor da família brasileira. Pensando no seu futuro, é dedicação que eu procuro. Ele vem para renovar. Tem coragem para mudar. Pra estadual eu vou lembrar. 10644W
pra 10644 que a gente bota. No WO eu vou votar. 10644, 10644, 10644. Nada vai parar você. Dupla William e Esther da cidade de Cabo Frio. Tiro que vier, eu não tô nem aí. Mais uma produção JR Studio. Não merecia tudo que ele passou. Disponível em todas as plataformas digitais. Também nas redes sociais. Facebook, William Esther Oficial. Instagram, @William Esther Oficial. Tudo junto. Leve a dupla William e Esther para louvar em sua igreja. Contato e convites para agendar. 0229 9961 9017. 0229 9961 9017. Ei, você! Pensou em relógios? Nós temos a opção perfeita para você. A R Imports Macaé. Relógios de qualidade em diversos modelos e marcas. Troca de baterias, pulseiras, consertos em geral. A R Imports Macaé. A loja especializada em relógios. Aceitamos todos os cartões de crédito e Pix. Telefone e WhatsApp 22 99761 6424 99761 6424. Siga-nos no Facebook ou Instagram. A R Imports Macaé. Tudo é no tempo de Deus. Nada vai parar seu ministério. A Igreja Comunidade Pentecostal Gerando Vidas convida você e sua família para participarem de nossos cultos. Terça-feira, consagração às 16 horas. Quinta-feira, culto de libertação às 19 horas. Domingo, escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. E às 19h30, culto da família e adoração. Tiro que vier, eu não tô nem aí. Igreja Comunidade Pentecostal Gerando Vidas. Pastores presidentes William e Esther. Rua das Caçurinas, 550, bairro Âncora, Rio das Ostras. Esperamos você e sua família. Eu não tô nem aí. Pode levantar de novo. Quando a noite fria. JVS Insufilme Acessórios e Plotagem. Fazemos envelopamentos em geladeiras. Colocamos insufilme em portas e carros. Faça hoje mesmo seu orçamento grátis. Zap 22 998 99 9807. Trabalhamos com insufilme e envelopamentos em gerais com o melhor preço da região. Nosso endereço: Avenida 6, Ajuda de Baixo, número 530. Ponto de referência antes da quadra do Planalto da Ajuda. Direção do irmão Júnior. Precisando de salgados? Maravilha Salgados, o sabor mineiro em suas festas e há mais de 10 anos em Macaé, levando aos clientes e amigos os melhores salgados, todos feitos manualmente para manter sua qualidade ao longo de toda essa década. Trabalhamos para melhor atender a todos. Ligue e faça seu pedido pelo WhatsApp 22 99835 6564. Falar com Mara. Oportunidade para ganhar até 100% de lucro, sendo um consultor ou consultora. A Novabel abre cadastro em Macaé para pessoas que têm vontade de melhorar a vida financeira com vendas. Entre no nosso site novabel.com.br, inicie essa nova etapa e ganha uma renda super extra, sendo um consultor dos nossos produtos. Contato pelo telefone WhatsApp 22 9928 90 506. Novabel. Aniversário da Assembleia de Deus, Geração Hebron, filial Lagomar. Dias 15 e 16 de outubro, às 19 horas. Presença confirmada. Dupla, Wellington e Aline. Ávilas, Carol, Presbítero Fabiano e Pastor Leandro Lima. Preletor, Pastor Elci Santana. Aniversário da Assembleia de Deus, Geração Hebron, filial Lagomar. Endereço: Rua W20, Travessa União, 85, bairro Lagomar, Macaé. Você e sua família é o nosso convidado especial. Assembleia de Deus, Geração Hebron, filial Lagomar. Dirigentes locais: Evangelista Wilson Vasconcelos e Diaconisa Fernanda. Pastor Presidente Credimar Campos. Tá precisando de medicamentos? Então ligue agora para o Alex, Big Joy da farmácia. Estamos sempre prontos para melhor lhe atender. Por isso atendemos com plantão permanente. Precisou de medicamentos e perfumarias em geral? Ligue para o Big, que o Big resolve. 98102-6731. Aceitamos todos os cartões de crédito.
débito e Pix. Dividimos suas compras em até 3 vezes no cartão. Atendimento de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e aos domingos e feriados, das 8 às 16 horas. Telefone WhatsApp 981026731. Alex, Big Joy da Farmácia. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Rádio Hebron, a sua, a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Jesus Pertinho de Você. Ligue e participe pelo zap 22 99739 8354. Apresentação Pastor Sauer Medeiros. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Voltamos. Bendito seja Deus, que Deus continue abençoando a sua vida. Bom, nós vamos entrar na nossa enquete, e essa enquete ela tem como título, né? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Graças a Deus nós já estamos falando sobre isso, né, desde o começo desse programa, porque o assunto é muito interessante. É um assunto que ele diz respeito, né, àquilo que nós aprendemos, e aquilo que nós estamos aprendendo, e aquilo que nós vamos aprender. E aquilo que nós temos visto à nossa volta, né, de exagero, né, de coisas que não estão dentro do contexto da palavra do Senhor. Coisas que estão sendo acrescentadas e coisas que estão sendo tiradas, louvado seja o nome do Senhor. E para isso nós estamos aqui, né, para deixar, né, um esclarecimento acerca da palavra, acerca do que é e o que não é. O que é exagero, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Então não podemos aprender de forma errada, para que não venhamos viver de forma errada, mas tenhamos que aprender de forma certa, para que vivemos corretamente conforme a palavra do Senhor. E eu quero aqui passar a oportunidade ao nosso presbítero Vinícius, que vai assim estar comentando acerca desse tema, aquilo que Deus já preparou ao vosso coração, louvado seja o nome do Senhor. Complementando um pouco mais, né, que já falamos mais à frente, eu quero também deixar uma mensagem para você, para mim, lá em 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15. Essa palavra é uma palavra que ela tocou muito no meu coração, ainda toca no meu coração ainda, porque foi a primeira palavra a qual eu tive a oportunidade de pregar no Ministério Geração Hebron há 5 anos atrás, em um culto jovem, a qual pela primeira vez eu falei, Senhor, eu precisar de uma palavra. Que palavra é essa que tu queres falar com o teu povo? E essa palavra ela condiz que nós estamos vivendo hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje. E eu gostaria que você tivesse um pouquinho de atenção para nos ouvirmos hoje, entender um pouquinho o que tem acontecido, o que aconteceu no passado, o que acontece nos dias de hoje, que lá em 2 Crônicas, capítulo 15, diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vos estáis com ele, e se buscardes, os achareis, porém, se deixarem, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem o sacerdote que o ensinaste e sem lei. Mas quando a sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, eu buscava e o achava. Eu quero deixar somente essa mensagem, um pouco nós vamos estar se alimentando mais um pouco, mas essa passagem ela inicia um pouco falando da idolatria que aquele povo tinha. O povo ele conhecia, sabia quem era Deus, sabia da palavra, mas o povo eles entraram por um caminho da idolatria, de idolatrar outros deuses. Muitos ali idolatravam o sol, outras lua, e faziam imagem até mesmo para adorar a outros deuses. E acreditavam que aqueles deuses poderiam curar, acreditavam que aqueles deuses poderiam transformar, acreditavam que aqueles deuses poderiam fazer coisas e boas novas para a vida deles. E naquela época eles começaram a desacreditar de Deus, dos profetas do Senhor, qual pregavam e dizia quem realmente era Deus. E eu pude perceber através dessa palavra que a idolatria dominou em Judá. A idolatria ela passou a ser favorecida naquele lugar,
e através da idolatria esqueceram de Cristo, esqueceram da palavra do Senhor, deixaram de lado a palavra do Senhor, porque seguiram os seus próprios conceitos, seguiram suas próprias vontades, seguiram os seus próprios pensamentos e deixaram de lado. E podemos trazendo para os dias de hoje o que tem acontecido muito hoje. Muitos hoje estão idolatrando a sua vontade, o seu pecado, os seus desejos. Não estão buscando mais a Deus, estão querendo fazer as suas próprias vontades. Porque a palavra do Senhor diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos hoje estão correndo primeiramente da sua vida financeira, querem enriquecer, querem ter seu bom e do melhor, querem estarem tendo sobre o seu poder coisas materiais, estão deixando de lado a presença, estão deixando de lado a palavra do Senhor, estão deixando de lado aquilo que foi ensinado, que é primeiro buscar o reino dos céus e demais coisas vos serão acrescentadas, estão deixando aquilo que foi pregoado lá atrás, até mesmo pelo nosso Senhor Jesus Cristo e todos aqueles que vieram antes de Jesus Cristo, estão deixando a palavra porque para satisfazer as suas vontades. Muitos hoje estão procurando o quê? Viver à volta somente das redes sociais. Não estou dizendo que a rede social ela ali é ruim, tem seus pontos bons, tem seus pontos negativos também, mas muitos estão procurando o quê? Saciar a sua vontade ou se satisfazer através da rede social. Outros estão procurando satisfazer entre outras situações, em outros lugares, estão procurando outros caminhos, mas o caminho da verdade, o caminho que nos leva à vida, um caminho que nos leva à paz, que é o caminho de Cristo Jesus, muitos nos têm deixado de lado. E o que aconteceu, o que eu consigo perceber, o que aconteceu com aquele povo lá de Judá é isso: procuraram outras coisas, os seus prazeres colocaram em primeiro lugar, as suas vontades colocaram em primeiro lugar e deixaram Deus por último. Aí eu consigo perceber, através dessa palavra, o seguinte: enquanto eles estavam com Deus lá, Deus estava com eles. E quando eles não estavam com Deus, Deus não estava com ele. O que eu consigo perceber hoje, que tem acontecido em vidas, em pessoas hoje, irmãos, a angústia, a tristeza tem dominado. Eu não estou dizendo que nós não passamos por tristeza ou passamos por angústia, mas, irmãos, quando nós estamos com Cristo Jesus, quando nós vivemos na palavra, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fortalece. O Espírito Santo do Senhor vem sobre nós, ele nos acalma. O Espírito Santo do Senhor vem sobre nós, nos dá paz. O Espírito Santo do Senhor nos dá resposta quando nós estamos precisando, porque nós estamos em Cristo Jesus. Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós conseguimos ouvir a voz de Cristo. Nós conseguimos compreender, ter discernimento da palavra de Deus, da voz de Deus. Como muitos hoje não estão conseguindo discernir a voz de Cristo Jesus. Muitos hoje não conseguem ouvir a voz de Deus, porque não estão sobre Cristo Jesus. Porque quando eu não estou em Cristo Jesus, é porque eu não tenho mais intimidade, é porque eu não tenho mais contato, é porque eu não tenho mais aquele diálogo do dia a dia, é porque eu não tenho mais aquela conversa. Quando eu não tenho mais aquela conversa, quando eu não tenho mais aquele diálogo, eu não consigo mais entender ou compreender a voz daquele meu amigo, da minha amiga, da minha mãe, do meu pai. Eu não consigo entender qual é a voz de exortação, eu não consigo entender qual é a voz de consolo, eu não consigo entender qual é a voz de uma resposta, eu não consigo entender qual é a voz que me dá um direcionamento. Nós não conseguimos entender porque nós estamos desconectados. Muitos estão se desconectando de Cristo Jesus, estão se conectando com as suas vontades, com os seus desejos, ou com outras coisas, estão se conectando com as coisas materiais, estão se conectando com as suas coisas até mesmo virtuais. Eu estou dizendo para mim e para você hoje, nessa noite, o mundo hoje, ele tem facilitado muitas coisas para que possamos ficar conectados com outras coisas, mas se desconectar com Cristo Jesus. O que aconteceu com aquele povo lá foi isso. Então, aquele povo se desconectou de Deus, mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão grandioso, que usou um profeta e foi até Asa e disse assim: meu filho, ei, faça que o teu povo se conecte comigo, que eu estarei se conectando com eles.
Eu estou trazendo uma mensagem para mim e para você hoje, para que possamos entender hoje que quando eu tenho uma conexão com o Rei, o Todo-Poderoso, o Leão da tribo de Judá, o dono dos céus e da terra, eu vou conseguir entender qual é o propósito dele, eu vou conseguir entender qual é o objetivo dele para a minha vida, para a minha família, eu vou conseguir entender qual é o projeto dele, eu vou conseguir compreender qual é o caminho que ele quer que eu venha a estar trilhando. Agora, quando eu não tenho a conexão com o Rei da Glória, quando eu não tenho conexão com o Leão da tribo de Judá, com Deus Todo-Poderoso, quando eu não tenho conexão com Ele, eu não consigo entender e nem sei para onde eu vou. Há muitos perdidos hoje. Há muitos não sabem para onde vai. Há muitos não sabem qual o caminho seguir. Sabe por quê? Muitos não sabem para onde vai, não têm o caminho para onde seguir, porque estão desconectados e não consegue ouvir a voz de Cristo Jesus. Mas eu sei que como Deus é tão maravilhoso e grandioso, como Deus usou um profeta lá, chamado Obed, para a Asa, direcionou a Asa o que deveria fazer, eu creio que Deus hoje está nos usando aqui nessa rádio para dizer para você, meu filho e minha filha, se conecte com Cristo Jesus. Hoje é dia de você se conectar, é dia de você voltar a orar, é dia de você voltar a ler mais a palavra, a ter mais aquela vontade de poder entender mais daquilo que Deus tem para você. Porque você sabe muito bem, às vezes, que Deus já falou com você lá atrás, revelação, sonho, sim, já falou. Mas tem muitas coisas que aconteceram que fez você desviar do caminho. E às vezes você está desacreditado da promessa do Senhor. Ei, Deus é o nosso Deus que cumpre. E promete, quando Ele promete, Ele cumpre. Se ainda não cumpriu na tua vida, vai ser cumprido sim. Mas eu venho dizer para você entender, para essa promessa se cumprir, se conecte com Cristo Jesus. Cristo Jesus, sim, Deus tinha um projeto muito grande para aquele povo. E foi para dizer para aquele povo que Ele queria de volta uma conexão com aquele povo. Olha só como Deus é tão maravilhoso, é tão grandioso, e o amor dele é tão sublime, que mesmo com o pecado do povo, em ter deixado Deus de lado, em ter virado as costas para Deus, Deus usou um profeta dizendo que queria sim uma conexão, novamente um renovo, novamente um renovo de conexão entre o teu povo. Eu vim dizer para mim e para você, não tem nada perdido ainda. Se você saiu do caminho de Deus, se você saiu da conexão de Deus, ainda há possibilidade de você se conectar com Cristo Jesus. Há uma possibilidade de você voltar aos caminhos dele. Há uma possibilidade de você ter uma aproximação mais com ele. Há uma possibilidade de você ouvir novamente, como você ouvia antigamente, a voz dele. E você vai sair dessa situação que você está vivendo, desse problema que está acontecendo na tua vida, do que você está passando à sua volta. Às vezes você está sem direção, às vezes você está sem discernimento. Mas hoje, Deus está trazendo hoje para mim e para você, os profetas aqui nessa rádio, para dizer para você que Deus quer um renovo, quer um pacto novo com a sua vida. E que o evangelho de hoje não é um evangelho que simplesmente é só fazer, pecar, fica por isso mesmo. Não. O evangelho de verdade é o evangelho que você precisa e eu precisamos reconhecer, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E Cristo Jesus, como é maravilhoso e bondoso, Ele perdoa o pecado. E novamente nós podemos ter aquela conexão, aquele pacto com Cristo Jesus. O evangelho de hoje ele tem ensinado que não tem nada a ver fazer isso ou aquilo. O evangelho de hoje tem ensinado que você pode entrar de qualquer maneira e fique de qualquer maneira. Não é esse evangelho. O evangelho de Cristo Jesus é um evangelho de renovo, de transformação. E não é só transformação física, é espiritual, material, intelectual. A transformação que Cristo quer trazer para a minha vida e traz para nossas vidas não é somente de veste, mas sim de mentalidade também. É esse o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Nós possamos entender hoje que o evangelho de Cristo não venha como está e fique como está. Não é esse evangelho. Não é esse que Cristo quer para você. Que se nós formos lá em Apocalipse, a palavra do Senhor vai dizer que no céu não entrará idólatra, não entrará ladrão, fornicadores, não irá entrar no reino dos céus. Que a nova Jerusalém é uma cidade santa, uma cidade limpa. Somente aqueles que tiverem as vestes limpas e purificadas entrarão pela nova Jerusalém. Então o evangelho de Cristo Jesus não é da forma que você entra, que você fica. Não, o evangelho de Cristo é o seguinte: entra.
e deixe Cristo transformar a tua vida. Porque é desta forma. O Evangelho de Cristo Jesus não é somente, irmãos, não é dessa maneira que muitos estão dizendo aí, venha casa, carro, dinheiro. Irmãos, o Evangelho de Cristo Jesus é muito mais do que isso. Tem muito valor do que carro, muito maior valor do que casa, dentre outras coisas. Se você está procurando casa, está procurando um carro, está procurando dinheiro, irmãos, eu digo para você, não é em Cristo Jesus que você vai encontrar isso. Você vai encontrar em Jesus Cristo transformação, libertação, discernimento, sabedoria. É isso que Cristo Jesus vai te dar. Paz, amor, é isso que Cristo Jesus vai te dar. Porque através disso, outras coisas você terá a possibilidade de conquistar. Mansidão, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, tudo isso terá em Cristo Jesus. Ele dará isso para você. É um sinal de transformação. Então eu venho dizer para você hoje, nessa noite, o Evangelho de Cristo Jesus é o Evangelho extraordinário. Não é o Evangelho materializado, e sim espiritual. E totalmente diferente do que muitos estão pregando hoje. Então venha para Cristo daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele fez e tem feito pela minha vida e há de fazer pela tua vida também. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Cristo Jesus, né, e nosso Deus fez lá, aquele povo de Judá, Ele transformou aquela cidade. Assim, quando o povo se conectou novamente, aquele povo voltou para Cristo Jesus, houve paz naquele lugar. A perturbação saiu, a confusão saiu, houve libertação, houve cura naquele lugar. Então eu venho dizer para você, quando realmente você for para Cristo Jesus, viver o Evangelho de Cristo Jesus, sem ser material, você vai ver que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Até aqui eu deixo a minha mensagem relacionada a isso. Glória, louvado seja o nome do Senhor, maravilhoso, irmão. Deus, Ele é maravilhoso através da sua palavra. Evangelho conectado. Então é por isso que muitas das vezes nós estamos passando por momentos de dificuldade, porque em que você está conectado? O povo estava desconectado, estava sofrendo, mas quando conectou em Deus, começou, né, a alcançar vitória, louvado seja o nome do Senhor. Não por aquilo que Deus estava dando ao povo, mas por aquilo que Deus era para o povo, louvado seja o nome do Senhor. É como Jesus, Ele nos deixou, né, que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, irmãos, se nós não estivermos conectados na videira verdadeira, não tem como crescer, não tem como frutificar. A única coisa que vai acontecer é o que acontece normalmente no nosso âmbito natural, que quando você arranca um galho, um ramo de uma árvore, ele vai murchando, ele vai morrendo, ele vai sumindo, ele vai desaparecendo. E assim somos nós, irmãos. Até certo ponto nós estamos na atualidade, mas chega um momento que nós começamos a desaparecer, porque eu aprendo através do Evangelho que quem nos faz diferente é Cristo, quem nos dá caráter é Cristo, quem nos dá personalidade, que muda a nossa vida é Cristo. Ligado nele, irmão, nós temos vitória, nós temos bênção, né? Quem está na videira tem saúde, porque a videira gera saúde, gera cura, gera milagre, gera prodígio, gera maravilha. E tem até uma pergunta dentro desse contexto, né, da mensagem do nosso presbítero Vinícius, da nossa irmã Miriam Monteiro. É Monteiro, né? Miriam Monteiro, que ela pergunta, né, por que as igrejas de hoje só pregam prosperidade, a teologia da prosperidade, e não prega a palavra verdadeira, a palavra que salva, a palavra que cura. E verdadeiramente hoje você pouco vê palavra falando sobre arrebatamento, sobre salvação, né? Mas muitas palavras falando sobre você vai ganhar, você vai conseguir. Irmão, é uma lógica natural. Não estamos aqui desfigurando nenhum ministério, mas é algo natural. Irmão, se uma pessoa que está na prostituição, se uma pessoa que está na bebida, se uma pessoa que está na noitada, ele tem uma empresa, e essa empresa gera dinheiro, porque toda empresa gera dinheiro. Só que ele só fica no vermelho, mas por quê? Porque o gasto dele é excessivo. Se essa pessoa ele parar de gastar esse dinheiro na noitada, quando ele se converte, ele passa a viver na presença do Senhor, Deus, é claro que Deus abençoa, é claro que Deus prospera mais ainda na vida daquela pessoa, mas com certeza o lucro dele vai mudar.
A finança dele vai mudar. Os R$1.000 que ele gastava na noitada, ele não vai gastar mais. Então vai sobrar agora R$1.000 e ele vai conseguir sair do vermelho. Então a igreja, ela prospera na vida da pessoa, prospera, mas a igreja não enriquece ninguém, irmão. Jesus não deu garantia de riqueza para ninguém, mas ele deu garantia de salvação, libertação, de levar para o céu. Então nós temos que atentar para isso, irmão, e saber que o evangelho, ele não é para lucrar, mas ele é para abençoar vida, para salvar vida, para libertar vida. Então isso nós temos que ter ciência disso. Não vivemos também para viver, não somos crentes para viver na pobreza, mas para viver na prosperidade. Falamos na quarta-feira aqui, o que é prosperidade? É ter uma vida próspera, é ter uma vida que você tem condição de comprar o que você quiser, pagar as suas dívidas, viver bem, não ter necessidade de muitas coisas. Isso é prosperidade que a Bíblia nos garante, né? Uma vida abençoada, como viveu o israelita, né? Quando estava na presença do Senhor. Então Deus, ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor. O nosso diácono Marcelo também pergunta, né, sobre o que é profeta. Ele faz aqui um questionamento, o que é profeta, porque hoje nós vemos muitas pessoas dizendo que é profeta, que Deus chamou como profeta, mas irmãos, hoje nós vivemos não ministério de profeta do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o profeta é quem recebia de Deus e passava para o povo, né, conforme Deus dava a ele, sem acrescentar e sem tirar nada. Hoje as pessoas se dizem profeta, mas só quer entregar aquilo que é bom, só aquilo que agrada, e quando não, só quer entregar marreta, martelada na cabeça do povo, uma paulada na cabeça do povo. Irmão, Deus, ele corrige sim. A palavra do Senhor diz que a palavra corrige, exorta, consola e edifica. Então, se não estiver dentro desse contexto de correção, edificação e consolação, não é palavra do Senhor. Mas quando a palavra vem, a pessoa, ainda que seja uma palavra dura, haja vista que quando o rei Ezequias ouviu a palavra do profeta Isaías, ele não questionou o profeta, mas ele foi orar ao Senhor, porque ele sabia que era da parte do Senhor, mesmo sendo aquela palavra dura: conserta a tua casa, coloca em ordem, porque morrerás e não viverás. Você percebe que ele não questionou, sendo o rei ao profeta, ele não mandou prender o profeta, ele não disse que o profeta estava na carne, mas ele recebeu aquela palavra e orou ao Senhor, e pela sua oração Deus mudou o quadro. Então profeta, irmão, no tempo de hoje é aquele que prega a palavra do Senhor. A maior profecia que nós temos hoje é a palavra do Senhor, é quando nós verbalizamos esta palavra para aquele que ouve. Graças a Deus, no tempo que nós vivemos, Deus, ele também concede o dom de profecia, que é Deus, falando através de uma pessoa ao coração daquele que ouve. Mas quando a pessoa ouve a mensagem que é falada, aquilo testifica no coração da pessoa, e ele entende que verdadeiramente é Deus falando, louvado seja o nome do Senhor. Então não venhamos viver, irmão, conforme atrás de profecia, não venhamos também não aceitar as profecias. Aceitamos. Eu aprendi com um grande homem de Deus que profecia não se guarda, irmão, na mente, mas se guarda no coração. A profecia você tem que ouvir e guardar no coração, porque tudo que nós guardamos apenas na mente, irmão, traz dor de cabeça, preocupação. Toda hora nós ficamos lembrando e questionando a Deus se não vai cumprir, mas quando nós guardamos no coração, no momento certo nós lembramos, e é o momento de Deus cumprir sobre a nossa vida. E se for de Deus, irmão, vai se cumprir. Se não for, não vai se cumprir, mas isso também não interfere na nossa caminhada. Não podemos viver por profecia, mas pela palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora passar para o nosso pastor Van Davis também, que tem algo para comentar dentro desse assunto, irmão. E os irmãos continuem a deixar o seu questionário, a sua pergunta, Pode perguntar ao Vinícius, pode perguntar ao Van Davis, pode, irmão, porque eu tenho certeza que eles têm resposta, para esse nosso questionamento. Amém? Amém. Eu estava aqui ouvindo o nosso presbítero Vinícius, também o pastor Lucas, e o tema, o texto e a
as referências que nós temos aqui nos fazem a ter muitas reflexões a respeito dos ensinamentos, a respeito do tipo de ensinamento que tem se pregado, dos relativismos, né? Foi dito aqui, foi falado aqui a respeito disso, porque muitas pessoas estão vivendo esse relativismo, não querem mais pregar a palavra por ela ser de uma forma, por ela ser, por ela de fato mostrar o pecado, mostrar o erro, mostrar aquilo que é confortável, que é bom, porque o pecado, ele aparentemente é muito bonito, ele aparentemente vai te fazer muito bem, e aparentemente algo normal, é algo corriqueiro, é algo da vida, mas cabe a nós nos posicionarmos. E aqui eu às vezes, né, eu estava aqui escutando os nossos irmãos falando, eu estava pensando, gente, eu fico pensando se o cristão em si, ele para pensar a sua posição, a posição que ele tem que tomar no seu dia a dia, porque é uma coisa muito importante, irmãos. Nós temos que tomar uma posição em tudo nas nossas vidas. Nós temos que saber nos posicionarmos nos locais certos, nos momentos certos, com a atitude correta. Porque nós não somos ímpios, nós não somos pessoas que são levados por qualquer doutrina, por qualquer pensamento, por um pensamento humano. Nós somos pessoas levadas pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Então, nós temos que entender, se eu me converti, se eu aceitei a Jesus, é mudança. Foi até o que nosso irmão falou, ele citou no início, o texto que ele citou no início de Romanos 12, 2, né? Até a blusa que eu estou aqui, tem que ter uma mudança, tem que ter uma metanoia, tem que acontecer alguma coisa. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não dá para entender uma pessoa que aceita Jesus, mas não muda, perante a todos se tornou um cristão, mas continua uma pessoa que não tem aquela essência, não produz um fruto do Espírito. E aqui o texto que eu gostaria de deixar para os irmãos meditarem a respeito sobre o evangelho que nós devemos viver, a vida que nós devemos viver, seguindo os ensinamentos de Jesus. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23, Jesus ele fala: se alguém quiser, aqui a versão é NVI, tá, irmãos? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, vamos conjecturar, se uma pessoa chegasse para Jesus naquele tempo e falasse: Jesus, eu quero te seguir agora. Jesus ele ia falar: então tá bom, me segue, da forma como você quer seguir, da forma como você quer andar. Você acha que Jesus iria falar assim? Não, irmãos. Porque Jesus, ao contrário de muitos pregadores que querem pregar prosperidade, querem falar aquilo que é bom aos ouvidos, que querem tratar, né, passar um pano em cima da cabeça do pecador para que ele continue no erro, Jesus, ao contrário de todos esses, Jesus ele quer curar dentro. Jesus ele não quer apenas tratar de uma unha que está quebrada, não quer apenas tratar de um braço que está defeituoso. Jesus quer tratar do coração do cristão. Jesus ele quer curar dentro. Por que muitas pessoas dentro das igrejas, quanto mais frequentam as igrejas, mais doentes ficam? Porque não está havendo tratamento, não está acontecendo a cura, não está acontecendo a transformação que deve acontecer de dentro para fora. E quando as pessoas entendem, compreendem que tem que acontecer de dentro para fora, aí começa a transformação, começa a cura, começa o avivamento. Pessoas são batizadas com o Espírito Santo, porque não é algo exterior, não é desempenho humano, irmãos, que move tudo isso, mas é poder de Deus. Nós estamos nas quintas-feiras ali com o culto do avivamento, tem sido uma bênção. Nosso pastor Lucas,
ele esteve lá no primeiro dia, né, no primeiro culto, e eu tenho assim um pensamento, que é uma reflexão que eu trago também do pastor Hernandes Dias Lopes, no comentário bíblico, é que Pedro e João, eles foram para o templo para orar, né? Ali nós vemos relatado que eles foram para o templo para orar, e ali na porta tinha um aleijado pedindo esmolas. Pedro e João olham para ele e falam: ó, olha para nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Eles não tinham dinheiro, mas eles tinham poder. A igreja hoje tem dinheiro, mas não tem poder. E isso, irmãos, e o poder não pode faltar. Pode faltar dinheiro, pode faltar tudo, mas não pode faltar poder de Deus no meio da igreja. Não pode faltar a presença de Deus no meio da igreja. O evangelho que nós devemos desejar a cada dia viver é este evangelho, é o evangelho da transformação, de dentro para fora. O chamado da igreja também é um chamado de dentro para fora. É um chamado onde a igreja, ela entende o seu posicionamento, entende para que foi chamado, para que foi comissionado, e não questiona, apenas faz. É uma obra de gratidão, é uma obra porque primeiro o Senhor ele me alcançou, e agora através desse amor eu irei alcançar a outros. Então, quando eu leio esse texto, ao qual o Senhor fala: se alguém quiser acompanhar-me, Jesus ele não está falando venha todo mundo, vem todos vocês, venha da forma que está. Aí eu fico pensando, Jesus ele não fazia acepção de pessoas, mas também ele não obrigava ninguém a nada. Ó, se alguém quiser, não quer, tá bom. Eu não vejo Jesus correndo atrás de pessoas que não querem nada com ele, descompromissado, de pessoas que não quer. O jovem rico, ele tinha dinheiro, ele tinha muitas posses. O Senhor fala, né, despreze, né, assim trazendo aqui a nossa linguagem, despreze a sua riqueza e vem. E aí, ali nós temos um impasse, riqueza ou salvação. Jesus falou, não, abandona e vem, ou vem assim mesmo, vamos andar. Não, nós vemos ali que aquele jovem, naquele momento, não sei se, porque o texto ele não vai falar mais a respeito desse jovem, apenas aquele episódio. Nós não sabemos como terminou a vida dele, mas ali naquele momento, irmãos, ele saiu sem salvação. E aí? Jesus ele não faz acepção de pessoas. Jesus, muito pelo contrário, Jesus ele convida, e ele está te convidando, assim como ele convidou a cada um de nós a fazermos um compromisso, a selarmos esta aliança com ele. Se alguém quiser vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Ou seja, as suas vontades, esquece. O cristão não tem que ter vontade. O que está acontecendo dentro das igrejas é que tem muito crente com vontade. É muita gente com, eu não quero, eu estou cansado. Eu não vou fazer porque o diácono tal não faz, porque o pastor não vai estar. Eu fiquei sabendo que quem vai pregar no domingo, então já não vou. Eu já sei quem vai na quinta-feira, então não vou. E é cheio de vontade, e a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, não prevalece na vida dele. Então, em primeiro lugar, negar a si mesmo. Em segundo lugar, tomar diariamente a sua cruz. Não é tomar apenas um dia, tem que tomar a cruz todos os dias. Tem que colocar essa cruz nas suas costas todos os dias e carregar, irmãos. Não é um fardo do pecado, não. O Senhor ele tirou o fardo que era pesado, o jugo, e te deu um fardo, um jugo que é suave. É algo que você pode carregar, algo que você pode suportar. Então, não reclame da sua cruz. Ai, que cruz pesada, não reclame. Você tem condições de carregar. Não é à toa que o próprio Senhor ele fala para você levar a sua cruz. E no final, do terceiro ponto, que ele fala, siga-me. Ou seja, se nós estamos aptos para negar a nós mesmos e tomar diariamente a nossa cruz, nós estamos aptos para seguir a Jesus. Então, a mensagem que eu gostaria a reflexão que eu gostaria de deixar nisso, desse texto aqui, do assunto que nós estamos tratando a respeito do Evangelho é esse. Nós temos que nos posicionar
Nós temos que aprender a nos posicionar a respeito deste evangelho que nos traz a verdade que é a palavra do Senhor, a verdade que é perfeita, que é boa, é agradável, e nós não podemos fugir desta verdade. Tem até algumas experiências da vida, apesar de nós sermos ainda tão jovens, mas tem algumas situações que já aconteceram em nossas vidas que nos fazem pensar muito a respeito do que esses cristãos, do que muitos cristãos têm na cabeça, porque querem ir para a igreja para brilhar, quer ir para a igreja para mostrar o seu desempenho, não prezam mais pela verdadeira essência, pela essência da adoração. Eu já ouvi pessoas perguntando se teriam partes para a pessoa brilhar naquele momento. Eu fico pensando, e cadê o evangelho? Cadê a essência? Cadê o momento ao qual eu vou abrir meu coração para ser curado pelo Senhor? Se eu quero tomar a frente, eu quero brilhar. Irmãos, nós temos que entender que na nossa vida, nós somos apenas coadjuvantes. A nossa vida, a gente não é ator principal, não. A nossa vida, a gente coloca o Senhor na frente e fica nos bastidores, apenas ali, contribuindo para que esta mensagem, este evangelho chegue aos corações. Então, irmãos, se hoje ouvires a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ainda que a palavra seja dura, e se for a palavra do Senhor, irmãos, pode ter certeza, se for um homem de Deus pregando, que zela pela palavra, pode ter certeza, independente se for o mel ou o fel, você tem que aceitar, você tem que abrir o seu coração e aceitar esta palavra, que a palavra do Senhor, ela é única, que muda o coração, que transforma o pecador, que traz a vida àquele ao qual está morto. E pasme, existem muitos que estão mortos dentro da igreja. É igual no livro de Ruth, quando nós lemos lá que faltou o pão em Belém. E eu fico pensando, é um jogo de palavras, porque Belém significa casa do pão. Então faltou o pão na casa do pão. E é triste, porque infelizmente hoje em muitas igrejas está faltando pão. Está faltando pão aonde deveria ter pão. E existem pessoas famintas para comerem deste pão. O pão que é Jesus Cristo. E ele falou lá no Evangelho de João, qual nós citamos anteriormente, eu sou o pão. E ele fala também no momento da ceia, ao qual ele pega ali 2 elementos que estão na mesa, naquele momento de ceia, para simbolizar aquela aliança, o pão e o cálice. Este é o meu corpo e este é o meu sangue. E isso é um símbolo da nova aliança, do mandamento, do testamento, do novo testamento no meu sangue. E que nós devamos assim estar juntos, estar em comunhão com o Senhor. Então, irmãos, esta é a palavra que eu assim gostaria de deixar. E eu espero do fundo do meu coração que todos aqueles que estão nos acompanhando, que reflitam sobre tudo que foi falado aqui nesta noite, porque o Senhor está a volta do Senhor está muito próxima. E nós não podemos mais brincar, nós não podemos perder tempo. Chega, passou-se o tempo de perdermos tempo. É tempo realmente de nós focarmos naquilo que é essencial e importante para a nossa salvação. Vamos buscar pelo Rei, em nome de Jesus. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, isso é evangelho. É isso que nós estamos vivendo e precisamos passar a viver a cada dia o evangelho genuíno. Louvado seja o nome do Senhor. É bênção. Nós estamos aqui neste propósito, podendo trazer, eu vi aqui alguns comentários, que acerca disso, de pessoas falando verdade, e é a verdade absoluta, irmão. E graças a Deus, só quem pode mudar isso, a mentira para a verdade, somos nós.
Nós já estamos aqui nos levantando nesse propósito. Se você se levantar aí nesse propósito, nós vamos ter mais força. E se outro se levantar nesse mesmo propósito, nós vamos nos fortalecer a cada dia, irmão. Temos que, não estamos aqui para ser revolucionários no sentido de trazer algo que venha escandalizar o evangelho. Não, irmão, mas estamos aqui na revolução, né, da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho, para tirar, louvado seja o nome do Senhor, para tirar das nossas igrejas, para tirar dos nossos púlpitos, para tirar dos nossos ministérios aqueles que estão usando de engano, louvado seja o nome do Senhor. E é bíblico. A Bíblia diz que o ímpio não prevalecerá na congregação do justo. Então sempre haverá o ímpio na congregação do justo, mas quando o justo ele começar a se levantar, irmão, quando nós começarmos a sair do acomodismo, louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que o tempo se passou, o tempo está avante, a ciência se multiplicou, estamos num tempo diferente, mas eu sou de um tempo, irmão, que o profeta se levantava no meio da congregação e mandava um mentiroso descer do púlpito, da tribuna, porque não queria que a igreja se corrompesse, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou desse tempo. Bem sabemos que não podemos trazer escândalo para a igreja, mas também não podemos ficar de braço cruzado e ver o evangelho ser corrompido, o evangelho ser mercantilizado, o evangelho ser, irmão, banalizado, o evangelho se tornar, irmão, moeda de barganha, moeda para algumas pessoas crescerem, né? Para algumas pessoas se enricarem. Não, irmão, o evangelho tem que ser pregado como ele é, para que pessoas venham ser salvas. Nós vemos que hoje o evangelho está enricando muitas pessoas, mas tem salvado poucas pessoas. O negócio é o contrário. Não pode até não enricar muitas pessoas, mas tem que salvar muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa ficar com essa palavra. Agradecemos a todos que compartilharam aqui. A hora já se foi, irmão. Graças a Deus, eu tenho a certeza que esse programa ficará com gostinho de quero mais, e quarta-feira os irmãos estarão aqui, louvado seja o nome do Senhor. Desde já quero agradecer aqui o pastor Van Davis, né, pela sua cooperação juntamente conosco, que não, irmão, colocou obstáculo para estar aqui conosco, mas de bom grado aceitou o convite, louvado seja o nome do Senhor. Um convite, né, que é o primeiro de muitos, louvado seja o nome do Senhor. Ao nosso presbítero Vinícius também queremos agradecer, né, que sempre está, né, à disposição para a realização da obra do Senhor. Ao nosso pastor Gilson, que está aqui sempre nessa ferramenta, né? Louvado seja o nome do Senhor. E como a hora já estourou, já temos que terminar o programa, nós vamos terminar, né, assim, rapidamente, irmão. Um minutinho eu quero dar ao pastor Van Davis, um minuto ao nosso presbítero Vinícius para fazer as suas considerações. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade, por esta porta aberta, por esse canal de comunicação para que o reino de Deus ele venha a ser propagado por toda a terra, até os confins da terra. Nós chegaremos lá em nome de Jesus. E aqui, né, agradecer também ao Ministério, ao Ministério Hebron, que Deus continue abençoando este ministério, essa casa de oração. Também agradecer a Deus pelo nosso ministério, Assembleia de Deus, Fonte de Água Viva, e a todos, um abraço aqui, deixar um abraço a todos os membros que estão acompanhando, todos os irmãos que estão ligadinhos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Presbítero Vinícius. Amém. Eu quero deixar só uma mensagem para fechar para vocês aí, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Eu quero deixar essa mensagem para você que está aí lutando, buscando, se preocupando com a obra do Senhor. Tem sido difícil. Às vezes está desanimado, desânimo, porque muitas coisas que acontecem, porque quem vive na verdade fica conformado com muitas coisas que têm acontecido. Mas essa palavra que eu tenho em deixar para você, continue firme e constante na obra do Senhor. Não deixe de fazer a obra do Senhor, porque Deus é contigo, Deus é que te fortalece, Ele que te levanta, tá bom, irmão? Meu irmão, minha irmã, não deixe de fazer a obra do Senhor por causa de certas situações que têm acontecido, como foi falado aqui hoje nessa noite, até porque Deus te levantou, Deus te escolheu, Ele que te marcou para que você venha continuamente fazer a obra dele, seja qual for o momento, seja qual for a situação da sua vida.
Deus é contigo e não é em vão aquilo que você tem feito na obra do Senhor. Aqui eu deixo muito obrigado, agradeço pela oportunidade, que o Senhor continue abençoando essa rádio continuamente. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aproveitar aqui o nosso pastor Gilson para fazer essa oração final, finalizando o programa, e juntamente com esta oração final, né, também orar pelo nosso irmão Fábio. Amém? Que eu tenho certeza que nesta noite Deus, Ele mudou, né, o choro em alegria. Louvado seja Deus, oremos. Senhor Deus e Pai, te louvamos pelas porções da Tua palavra que nesta noite, ó Pai amado, nos alimentou, nos edificou, nos fortaleceu, assim como ela começou, já atingiu o Fábio, ele que abriu o seu coração, ó Deus, que ele já recebeu uma fortaleza através da Tua palavra, e agora o seu ânimo mudou e ele vai caminhar, ele vai procurar a igreja mais próxima da sua casa para te servir. Senhor, continua abençoando a Assembleia de Deus Hebron, ó Pai, o pastor Cleidimar, o pastor Lucas Elias, que está conosco aqui, a todos os obreiros que têm comparecido, estado conosco. Continua abençoando, dando essa sabedoria em nome do Senhor Jesus. Amém. Você ouviu? Aqui na Rádio Hebron e nas nossas redes sociais, programa Palavra Rema. Louvores, orações e debates com enquetes. Programa Palavra Rema. A apresentação Lucas Elias e Aguinaldo Francisco. Aleluia! Glória a Deus! Todas as quartas, das 19 até as 21 horas, você ouve aqui na Rádio Hebron e nas nossas redes sociais, programa Palavra Rema. A palavra. Louvores, orações e debates com enquetes. Programa Palavra Rema. Se liga, que é todas as quartas, das 19 até as 21 horas. Ligue e participe. WhatsApp 22 997398354.